Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise sobre a nova cara da guerra no século XXI. Vamos falar sobre a trindade de pressão. É um jeito, digamos, novo de entender como os conflitos modernos são decididos de verdade. E isso vai muito, mas muito além do campo de batalha. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Hoje em dia, como é que se vence uma guerra? Porque se a primeira coisa que vem à cabeça é aquela imagem de grandes batalhas, conquista de território, essa análise sugere que, bom, talvez seja a hora de atualizar esse pensamento. A real é que o resultado de um conflito de grandes proporções não é mais definido só ali no campo de batalha. A vitória estratégica hoje em dia depende de forças que estão operando bem longe da linha de frente. É exatamente aqui que entra o conceito principal. O estudo chama esse novo cenário de a trindade de pressão. É a união de três fatores que são críticos, que determinam se uma nação consegue ou não sustentar uma guerra longa. E aqui estão eles, os três pilares. Primeiro, as munições, que nada mais são do que a força industrial. Depois, os mercados, que se tornaram um verdadeiro campo de batalha econômico. E por último, as midterms, que aqui é um termo usado para simbolizar a sustentabilidade da vontade política interna. Sabe? Tudo medido pelo relógio eleitoral. Vamos entrar em cada um deles. Ok, vamos começar com o primeiro pilar, munições. A análise aqui aponta para uma mudança bem drástica. Daquela ideia de ataques cirúrgicos para uma realidade bem mais dura, a do atrito industrial. Olha, por décadas, a doutrina militar do Ocidente se apoiou na tecnologia de ponta para vencer guerras de um jeito rápido, cirúrgico. Mas a nova realidade, como a gente vê aqui, é a da guerra de atrito. E nela, a quantidade vira uma qualidade por si só. A vitória acaba sendo de quem consegue produzir mais por mais tempo. E esse número aqui, nossa, ele ilustra o problema perfeitamente. Um relatório do CSIS mostra que mais de 5.000 munições de precisão foram usadas em apenas 4 dias de conflito. Esse ritmo não é só caro, ele é industrialmente insustentável no longo prazo, não tem como manter. Agora, olha que interessante esse slide. Ele basicamente expõe o que a análise chama de calcanhar de Aquiles do Pentágono. Dá uma olhada nos custos e na capacidade de produção. Uma única noite de defesa pode consumir o equivalente a meses ou até um ano inteiro de produção. A base industrial simplesmente não foi projetada para esse nível de demanda. Então, qual é a resposta para essa vulnerabilidade? Bom, em vez de tentar competir em tecnologia, a estratégia adversária, como a do Irã, por exemplo, é explorar justamente essa fraqueza industrial. É uma guerra econômica, travada com armas de baixo custo. E aqui está a essência da estratégia. A análise mostra como um adversário pode usar a economia a seu favor. O objetivo não é só destruir um alvo, é esgotar os estoques e o tesouro da superpotência, usando armas baratas para forçar uma resposta que tem um custo desproporcional. O ponto-chave é este número, uma proporção de 1 para 225. Cada drone lançado não é só um ataque físico, é um ataque econômico, pensado para tornar a defesa financeiramente impossível. Ok, vamos seguir para o segundo pilar para ver como isso tudo se desenrola. A pressão sobre os mercados. A fronteira da guerra econômica agora se expandiu para um território totalmente novo, que vai muito além dos alvos de antigamente. Antigamente, a grande ameaça era fechar o Estreito de Hormuz e parar o mercado de petróleo. A nova ameaça, porém, é bem mais sutil e, quem sabe, até mais perigosa. Atacar a infraestrutura digital da qual toda a economia do século XXI depende. A análise aponta que adversários como o Irã passaram a ver as maiores empresas de tecnologia do mundo como alvos legítimos. Isso muda tudo. O ataque não é mais contra um navio-tanque, é contra o data center, que é o motor do crescimento econômico moderno. E por que isso é tão importante? Porque interromper o fluxo de dados, em muitos aspectos, paralisa mais do que interromper o fluxo de petróleo. Esses ataques colocam medo, volatilidade direto no coração do mercado financeiro, ameaçando a base da economia de inovação. Isso nos leva ao terceiro e último pilar da pressão, as midterms. Aqui, o campo de batalha muda para a política interna, onde o tempo é o recurso mais valioso e mais escasso. Diferente de um regime autocrático, uma democracia funciona sob o que a análise chama de ditadura do calendário eleitoral. Como essa linha do tempo mostra, a vontade política é um recurso que acaba. Conforme uma eleição como a de novembro de 2026 vai se aproximando, a pressão interna para acabar com o conflito fica enorme. Esse slide detalha a reação em cadeia. A queda na aprovação popular, que vem por causa dos custos da guerra, leva a um impacto estratégico direto. A Casa Branca perde o seu espaço de manobra.
Aquele prazo, novembro de 2026, vira uma linha vermelha que o adversário pode usar a seu favor. Então, aqui está o pulo do gato. O objetivo estratégico de um adversário nesse cenário não é militar no sentido clássico da palavra. É político. Não precisa vencer no campo de batalha. Basta resistir até a pressão política interna forçar o outro lado a procurar uma saída. Juntando todas as peças, o que essa trindade de pressão significa para o próprio conceito de vitória? Bom, ela força uma redefinição completa do que é ter sucesso num conflito moderno. Essa citação do estudo resume tudo de forma perfeita. Buscar a rendição incondicional, a tal da vitória total, não é só irrealista, é perigoso, porque ignora as limitações industriais, econômicas e políticas que definem a guerra hoje. Em vez de vitória, o objetivo passa a ser um resultado aceitável. É aquele ponto em que continuar a luta fica mais caro do que aceitar um acordo. É um final bem mais pragmático, menos glorioso, ditado pelo cansaço, não pela dominação. Isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se a vitória total não é mais o objetivo, qual é a verdadeira medida de uma superpotência hoje em dia? Talvez não seja mais a capacidade de começar uma guerra, mas a resiliência industrial, econômica e política para aguentar a pressão de uma.